Programa Justiça no Ar. Muito bom dia! Começa agora o programa Justiça no Ar, de todas as segundas-feiras, transmitido aqui pelo Facebook do Tribunal de Justiça do Amapá. Fique conosco até às 11 horas da manhã, porque temos muitas informações e boas notícias aqui para você. Programa Justiça no Ar. E a gente começa a edição desta segunda-feira falando sobre um importante programa, o Moradia Legal. Programa este é lançado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e que oportuniza a famílias de baixa renda que regularizem as suas propriedades. A gente vai acompanhar agora uma reportagem feita durante a entrega dos títulos aos moradores do distrito do Pacuí. O dia 3 de setembro de 2021 ficará marcado na história e na memória de 177 moradores da comunidade de São Joaquim do Pacuí, distrito de Macapá. O Tribunal de Justiça do Amapá, por meio do programa Moradia Legal, que tem a parceria da Prefeitura de Macapá e da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amapá, entregou os títulos de propriedade de lotes residenciais gratuitamente aos moradores da região selecionados pelo programa. Esses 177 títulos demonstram um velho sonho de muitos macapaenses e de muitos amapaenses. Isso traz, naturalmente, uma tranquilidade para a pessoa que efetivamente passa a ser dona e proprietária, tranquiliza a sua cadeia sucessória e evita conflitos com vizinhos, porque todo mundo sabe exatamente o que é seu, porque está descrito bonitinho e devidamente registrado no título. Então é um programa que tem N repercussão, não só do judiciário, para a desjudicialização, por evitar conflitos. É um programa que tem um benefício econômico, porque fixa a pessoa a sua propriedade e com o título ela pode obter financiamentos a custos mais baixos para construir suas próprias benfeitorias. E é também um programa que tem uma consequência política muito grande, né? Porque fixa o cidadão na sua cidade, na sua comunidade. Em primeiro lugar, é a emoção de ver pessoas humildes, pessoas que não fosse a parceria do Tribunal de Justiça, da Prefeitura, da ANOREG, dos cartórios, né, da Câmara de Vereadores de Macapá, nunca, jamais teriam condições de ter um título, um registro cartorário, que isso custa caro. Então essa é a imensa satisfação, é emocionante de ver pessoas que têm isso agora. E a satisfação de nós podermos ter dado esse pontapé inicial. Quiçá que esse projeto se estenda realmente para todo o Estado, essa é a intenção do Tribunal de Justiça. Isso comprova o sucesso de uma ação social que representa não apenas um desenvolvimento econômico, mas também um desenvolvimento social, uma garantia de propriedade para essas pessoas que até então só tinham a posse, diminui consideravelmente, a partir de agora, os litígios em torno de posse aqui na comunidade de São Joaquim do Pacuí, e isso só tem então a representar esse nosso papel. Nem a Prefeitura sozinha, o Tribunal de Justiça, a ANOREG e a comunidade conseguiriam avançar para uma titulação tão importante de 177 lotes residenciais e mais 7 loteamentos públicos que podem ser utilizados para creches, escolas, enfim, para aparelhos públicos. Essa iniciativa ela deve ser replicada em Macapá e com isso nós vamos garantir o título definitivo para essas famílias que podem, a partir de então, contrair empréstimos, gerar recursos que vão ajudar na vida, na melhoria das condições da sua residência. Moradores mais antigos a mais recentes, em situação de vulnerabilidade econômica, todos foram cadastrados e tiveram suas respectivas propriedades medidas, georreferenciadas e documentalmente regularizadas. Eu nunca tivemos uma importância dessa que está saindo hoje aqui, por intermédio do nosso prefeito, conseguir isso para cá para nós, né? Muito bom, um sentido muito bom para a gente. Que o dia que eu morrer fica com a minha família, né? Muito importante para a gente, que
conseguiu, né, esse terreno e moramos aqui há muito tempo. Eu gosto muito daqui. Meu marido trabalhou aqui. Agora ele já está aposentado, mas ele trabalhou aqui. Aí por isso que a gente conseguiu essa casa e agora muito grata por receber esse título, né? O programa Moradia Legal busca simplificar, desburocratizar a regularização fundiária e urbana em todos os municípios do Amapá que demonstrarem interesse e empenho na adesão ao projeto. Bom, a gente fica muito agradecido, né? Não só minha avó, mas a comunidade toda. Agradeço o Poder Judiciário, a Prefeitura, todos que tiveram incentivo, né, de fazer esse projeto para que possa beneficiar a gente. Inclusive, a minha avó, ela é esposa do que é pioneiro, né? Do que quem começou essa comunidade. Então, para a gente é uma honra. E como ele já não está mais conosco, mas acredito que ele ficaria muito agradecido. Bom, e após a entrega desses títulos, você acompanha agora uma entrevista com o desembargador-presidente Romeu Araújo, que fala sobre a importância do projeto Moradia Legal. Em Morte e Vida Severina, poema de João Cabral de Melo Neto, o homem do campo simples nordestino tinha, quando muito, a sua cova como a única terra que ganhou ao longo de sua vida. Esta situação não existe mais no estado do Amapá. Demos o passo inicial para essa mudança tão importante com o projeto Moradia Legal. Nele, a população carente tem a oportunidade de ter o seu pedaço de chão, de ter a sua casa, de ver reconhecido o seu direito. Isso é muito importante. Através da legalização de lotes urbanos, através da isenção de custas junto aos cartórios diante de uma parceria tão salutar, nós estamos oportunizando que a pessoa mais simples, mais humilde, tenha o seu pedaço de chão, tenha a parte que lhe cabe neste latifúndio. Isso é muito importante. E tendo em vida, podendo, com isso, deixar uma garantia para seus filhos e herdeiros de que um bem foi deixado, um bem sólido, um bem imóvel foi deixado como marca e lembrança de todo um esforço feito por uma pessoa simples e humilde. Parabéns a todos que contribuem para este tão importante projeto e que nós estamos mudando uma concepção onde nós estamos assegurando um imóvel àquela pessoa tão simples que realiza, através dessa ação do Poder Judiciário e seus parceiros, a realização de um sonho, a realização de um compromisso constitucional. E vamos falar agora sobre a importância de um outro programa de responsabilidade social que já é realizado pelo Poder Judiciário do Amapá há 25 anos. É o programa Casamento Comunitário, que retoma as atividades agora, nesta semana, com realização de casamentos nos dias 6 e 8 de outubro. O juiz Fábio Santana falou sobre o assunto. Acompanhe. Olá a todos. Estou recebendo aqui para uma conversa o juiz Fábio Santana, que é o coordenador do programa Casamento na Comunidade do Tribunal de Justiça do Amapá. Programa este que, realizado há 25 anos, já uniu milhares de casais. A gente vai conversar um pouquinho agora com o Dr. Fábio para falar sobre essa retomada dos casamentos. Olá, Dr. Fábio, tudo bem? Tudo bom, Bernadette. Bom dia a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui para anunciar o retorno desse grande projeto do Tribunal, que é o Casamento Comunitário. Um projeto, Bernadette, que já tem 25 anos, já foram casados mais de 13 mil pessoas nesse projeto. Então, assim, é um projeto grandioso, que, claro, estava suspenso em razão da pandemia, mas nós estamos retomando agora em outubro esse projeto do casamento. Já com 2 casamentos agendados? Já com 2 casamentos neste mês. O casamento será feito nas igrejas Quadrangular e na Igreja Assembleia de Deus, a Pioneira. Então, a gente vai retomar e já estamos recebendo os
outros ofícios de outras igrejas para realizarmos nos meses posteriores, né? A gente tem que retomar com todo cuidado, com todo protocolo, né, para que a gente não possa ter nenhum problema futuro. Nessas duas edições, quantos casais serão unidos? Nessa primeira edição, nós vamos ter 55 casais na Igreja Quadrangular e 78 casais na Igreja Assembleia de Deus a Pioneira. Lembrando, né, doutor Fábio, que esse projeto ele oportuniza aos casais de baixa renda que regularizem a sua situação matrimonial perante a justiça. É verdade. A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Olha só, isso está na Bíblia, em Gênesis, né, 2:18. Então, não é bom que a pessoa esteja só, que a pessoa viva só. A pessoa tem que ter uma companhia. A pessoa tem que ter uma outra que possa conviver, que possa estar juntos. E é a oportunidade para essas pessoas que possam se casar. E para aqueles que já estão juntos já há um bom tempo, é a forma de regularizar essa situação. Né? Porque o que a gente vê, Bernadette, na justiça, as pessoas, depois que acontece uma morte, elas vão ter que provar que são casados na justiça. Então, você que não é casado no civil, aproveite, case, regularize a sua situação. Doutor Fábio, com a realização desses 2 casamentos, já agendados para os dias 6 e 8 de outubro, certamente quem nos assiste agora também já vai querer saber como deve fazer para casar, para regularizar a situação. Explique para quem nos assiste como é esse procedimento, onde essa pessoa deve procurar. Bom, a gente tem 2 formas, né? As igrejas, elas entram com ofício através do Sejusc, no Fórum de Macapá, e aquelas pessoas que também querem casar e que estão na situação de baixa renda, elas também podem procurar o Sejusc do Fórum de Macapá e se inscreverem lá. E nós vamos fazer uma seleção e a gente vai inserindo em cada casamento, assim, entendeu? Perfeito. Doutor Fábio, além de coordenador do programa Casamento Comunitário, o senhor também escreveu um livro. É verdade. Né? Fale pra gente Isso é um pouquinho. uma alegria muito grande, realizando já os casamentos. Nós já estamos há 3 anos nesse projeto. E agora, aproveitando essa situação da pandemia, eu escrevi um livro justamente com a minha esposa sobre como viver um casamento acima da média. Porque a gente não tem só que casar, Bernadette. A gente tem que casar e viver um casamento abençoado. A gente não fala lá com os casais, olha, só case. Não, você tem que casar e viver bem com a sua esposa, com o seu marido. Não aceite um casamento mediano. Você tem que viver acima da média. E o livro vai ser lançado aqui em Macapá? O livro vai ser lançado no dia 8. A gente está ainda concluindo assim, o local, mas no dia 8 de outubro, também acredito na Igreja Assembleia de Deus a Pioneira. E fale um pouquinho mais também para a gente da sua expectativa para esse retorno dos casamentos. A expectativa é muito grande, a gente se sente muito feliz de realizar esse projeto, é um projeto voluntário, todos que estão participando trabalham voluntariamente. Então, assim, a gente ficou muito triste com a pandemia, porque as pessoas ligavam, pediam, mas claro, pela situação a gente não poderia de forma alguma realizar o casamento, porque o casamento aglomera muitas pessoas. Mas agora, com a retomada presencial do tribunal e com a melhora nos casos da doença do Covid, a gente já pode retomar gradualmente, claro, com todo o protocolo. E até o final do ano há também outras edições vamos programadas? Realizar outros casamentos, estamos agendando ainda data, local. Perfeito. Bom, para você que nos assiste, a gente vai deixar o número da Central de Conciliação, que é do Sejusc, do Fórum de Macapá, aí no rodapé do seu vídeo, está aparecendo aí para você. Super obrigada, doutor Fábio, pelas suas informações, pela sua participação aqui conosco, tá bom? Obrigado, querido, eu que agradeço. Agradecer também aos nossos parceiros, que a gente não faz um casamento, um projeto sozinho, né, Bernadette? É o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Cartório Valles, o Cartório Jucá, e as igrejas, no caso, a Igreja Quadrangular e a Igreja Assembleia de Deus a Pioneira. Programa Justiça no Ar. E o juiz Fábio Santana também esteve na Assembleia Legislativa do Amapá em reunião com o presidente da Casa, a deputada estadual Cacá Barbosa, para falar sobre o projeto. Afinal, a Assembleia é uma importante parceira do Poder Judiciário neste tão importante programa. Acompanhe.
O presidente Cacá Barbosa recebeu em seu gabinete a visita do coordenador do casamento comunitário do Tribunal de Justiça do Estado, juiz Fábio Santana. O casamento para a comunidade acontece há 25 anos de forma gratuita e já uniu mais de 12 mil casais, mas tinha sido suspenso por conta da pandemia. O projeto é fruto de uma parceria de sucesso entre o Poder Legislativo e Judiciário. Estamos muito felizes da retomada desse projeto. Cremos que é um projeto, primeiro, que nasce no coração de Deus, porque Deus, Ele quer a celebração, Ele quer a família, e também nasce nos nossos corações, no coração de cada um. E aqui, através dessas parcerias com o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, os cartórios, as igrejas, tem tudo aí para continuar e ser um sucesso. Durante o encontro, o coordenador do casamento comunitário entregou ao presidente Cacá Barbosa um livro escrito por ele e a esposa, que trata justamente sobre o casamento, com o nome Viva um Casamento Acima da Média. O próximo Sim do casamento comunitário vai unir 133 casais e já tem data certa. Será nos dias 6 e 8 de outubro, nas igrejas do Evangelho Quadrangular e Assembleia de Deus, a Pioneira. O presidente da Assembleia Legislativa, Cacá Barbosa, confirmou presença, o que vai deixar a parceria entre as duas instituições ainda mais forte. Fico muito feliz com a presença do Dr. Fábio Santana, que está coordenando o casamento comunitário do Tribunal de Justiça em parceria com a Assembleia Legislativa. Então, a oportunidade que o Tribunal de Justiça está dando às famílias amapaenses, junto com a parceria da Assembleia Legislativa, mostra a responsabilidade tanto do Tribunal de Justiça com a Assembleia Legislativa, com a sociedade amapaense. E a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho o programa Justiça no Ar volta com mais informações para você e uma entrevista super especial com a juíza do Tribunal de Justiça de Rondônia, a doutora Larissa Pinho. Ela vai falar sobre direito digital. Na Justiça do Amapá, você pode ser atendido sem precisar se deslocar até o fórum. Para isso, o Tribunal de Justiça dispõe do balcão virtual, uma ferramenta de atendimento pela internet, por meio de um computador, notebook ou celular. Sem sair de casa, você tem acesso aos serviços do Judiciário. É simples e rápido. Acesse o portal do Tribunal. Clique no link do balcão virtual. Pesquise a unidade em que deseja atendimento. São 3 opções: e-mail, WhatsApp, videoconferência. Primeira opção: o endereço de e-mail está disponível para tirar dúvidas e, clicando no link, o usuário será direcionado para um gerenciador de e-mail já configurado em seu equipamento e poderá solicitar as informações que precisar. Segunda opção: ao clicar no número do WhatsApp, o solicitante será direcionado automaticamente para iniciar a conversa com o atendente, seja via smartphone ou navegador do computador. Terceira opção: aqui você poderá falar diretamente com um dos nossos servidores. Ao clicar no link de videoconferência, você será direcionado para a página do Google, onde é necessária ter uma conta de e-mail configurado. Após configurada a sua conta, o sistema de videoconferência estará pronto para iniciar. Clique em Pedir para participar e aguarde para ser atendido. O balcão virtual permanece aberto durante o horário de atendimento forense, de 7h30 às 14h30. Em caso de alguma dificuldade de atendimento pela plataforma, entre em contato com a nossa central pelo telefone 96-3312-3800. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Já estamos de volta com o programa Justiça no Ar desta segunda-feira e a partir de agora você acompanha uma entrevista com a juíza Larissa Pinho. Ela é do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e, em conversa com o jornalista Aloísio Menescal, a magistrada fala sobre direito digital. Olá, seguidores e amigos do Tribunal de Justiça do Amapá. Nós vamos entrevistar hoje a doutora Larissa Pinho de Alencar Lima, do Tribunal de Justiça de Rondônia, que é uma autoridade no
Direito Digital. A doutora Larissa recentemente ministrou um curso de Direito Digital para magistrados e servidores aqui do Tribunal de Justiça do Amapá e vai nos falar um pouco sobre esse novo campo, né? Doutora Larissa, obrigado pela sua presença, pela sua participação e queria começar com como a senhora, né, e magistrados em geral veem a capacidade, a agilidade da legislação e da jurisprudência de acompanhar um avanço tão rápido como é o da tecnologia, que até o cidadão comum tem dificuldade para poder acompanhar, né, cada evolução. Olá, uma alegria estar aqui com vocês, agradeço o convite. Bom, as inovações tecnológicas e qualquer tipo de novidade sempre traz receio, insegurança, é natural que seja assim, né? Mas o direito digital, ele vem evoluindo ao longo das últimas décadas e dentro do judiciário, vem evoluindo com muita rapidez. E que bom que está sendo assim, porque o acesso à justiça está sendo muito mais amplo, e a justiça vem trabalhando com muito maior celeridade. Se você for ver o índice de produtividade comparada, que saiu recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário se apresentou muito mais célere e muito mais eficiente durante esse período da pandemia, onde foram necessárias medidas inovadoras e a adoção e a utilização desses recursos tecnológicos, digitais. Então, é um ganho para a sociedade, é um ganho para o Poder Judiciário, é um ganho, enfim, para quem procura a justiça. Não há, no meu ponto de vista, possibilidade de retrocesso, de não adotarmos mais essas medidas tecnológicas. Veja, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você também, e podemos conversar aqui numa qualidade boa, razoável, por conta da tecnologia. Então, relatos de inúmeros colegas no Brasil todo, que conseguiram fazer audiências, muitas vezes com testemunhas que moravam fora do Brasil, ou até mesmo em linhas, zona rural, pessoas que não tinham condições de ir ao fórum, que tinham que tirar o seu dinheiro ali suado para comprar uma passagem de ônibus ou pagar um táxi ou algum meio de locomoção para ir até o fórum, ser ouvida como testemunha, prestar o seu dever perante a justiça. Hoje não é mais necessário que seja assim. Ele pode, usando um aparelho celular, baixar o aplicativo e ser ouvido como testemunha, enfim, colaborar com toda a justiça. Então, essas inovações não é só sob um viés que ele deve ser apreciado, mas sim para toda a sociedade, para todas as pessoas. É para o policial que vai ser testemunha, é para o trabalhador que está ali, que não pode, às vezes, sair do trabalho, que prejudica no seu trabalho a saída para ficar, às vezes, esperando, aguardando a audiência no fórum. É para o juiz que está fazendo assim, muitas coisas, e aí ele liga ali a câmera e já faz a audiência. E tudo isso reduz de uma maneira significativa o tempo, né, a duração razoável do processo. Não é isso que a gente busca, né, que seja mais eficiente, mais célere, mais rápido, dando uma resposta mais rápida para a sociedade, das demandas que chegam até nós. Então, muitas vezes, por exemplo, uma carta precatória para ouvir uma testemunha em outro estado, demorava 2, 3, 6 meses, às vezes anos, né? Hoje a gente consegue ouvir em questão de minutos aquela testemunha. Então, infelizmente, isso se deu, essa celeridade se deu em razão da pandemia. É claro que o que a gente ia viver em 5, 10 anos, isso rapidamente foi enxugado para a gente viver o hoje, o agora, e esse lado foi bom, porque a gente consegue hoje proporcionar uma melhor justiça, penso eu. Perfeito, doutora. E eu, inclusive, ia tocar nessa questão da acessibilidade, da celeridade, né, que foram proporcionadas na forma de um salto meio que provocado pela pandemia, uma coisa tão negativa que acabou repercutindo positivamente, pelo menos no âmbito da justiça.
Mas tem outros aspectos, inclusive, que são inovadores e que são um pouco mais dentro da questão do direito digital, que eu acho que esses é que talvez seja o maior desafio, né, a ser, como é que eu vou dizer, superado pela magistratura, pela justiça de uma maneira geral, que é a atualização das leis, a atualização da jurisprudência em relação a crimes que são recentes e que não existiam antes da tecnologia estar tão acessível, né, a toda a população. Como, por exemplo, a liberdade de expressão, ela ganhou uma nova conotação, uma nova dimensão dentro do ambiente virtual. Cybercrimes, de uma maneira geral, né, os hackers estão aí para demonstrar que é possível você invadir, roubar dados, dinheiro e fazer fazer vandalismo de uma maneira geral dentro do ambiente virtual, e até questões que divulgação de conteúdo íntimo, né, que em algum momento, eu não sei se ainda se trata assim, foi chamado por algumas pessoas de pornô de vingança e tal. Como é que isso tem sido encarado? É possível aplicar o que já havia de lei com uma certa liberdade dentro desse novo ambiente virtual, ou ainda se carece muito de uma atualização legislativa para que o juiz tenha uma plenitude na sua capacidade de aplicar a lei dentro desse ambiente virtual? É claro que com essa evolução toda da sociedade, eu costumo dizer, é o judiciário que tem que se adequar às realidades sociais, né? A realidade social, e não a realidade social se adequar ao poder judiciário, ao sistema de justiça. Então, muitos crimes que antes nós imaginávamos que fosse diminuir pela tendência, enfim, né? Eles começaram a crescer, mas de forma virtual. Por exemplo, os crimes contra a honra. Né? Exemplos assim bastante significativo, porque hoje, se você ofende alguém, ofende aquele bem jurídico tutelado, que é a honra, pela internet, a dimensão é muito maior. E isso vai reverberar no judiciário de uma forma muito transformadora, porque a extensão desse dano, a extensão desse fato, dessa consequência criminosa ou danosa, porque pode ser acionada, por exemplo, no cível também, quem vai medir é o magistrado, né? Que vai se deparar hoje com situações que não estão previstas em lei. Tem espécies, por exemplo, de cyberbullying, o próprio revenge pornô, que é o pornô de vingança, sexting, o sextorção, né? Sequestro de dados. Tudo isso a gente está vivendo agora, novos crimes, novas experiências fáticas, que vai exigir do judiciário, que vai exigir do magistrado e de todos os seus componentes, colaboradores, uma certa dinâmica para atuar nesses processos. Temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, que incide, resguarda ali a questão de forma mais sigilosa, de forma transparente, ali o tratamento daqueles dados. Então, o processo também vai ter que respeitar isso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é toda uma situação nova que parte, sim, está prevista, outras não. Outras são situações em que nós vamos ter que nos socorrer de legislação estrangeira, de leis internacionais, tratados, convenções, para se chegar a um resultado eficiente. Ou até mesmo de outros instrumentos, como, por exemplo, um diálogo ali entre o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil na internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, para compreender de fato e de maneira justa, minimamente justa, aquele caso concreto. Então, a jurisprudência, ela é muito importante, né? A teoria dos precedentes é muito importante, mas o juiz ali de primeiro grau, que está no fronte, vai receber situações inusitadas, situações em que estamos nos preparando para receber esse tipo de nova demanda. Para você imaginar uma simples, digamos, brigas entre vizinhos, né? Por cima do muro, uma palavra de baixo calão, ou um xingamento, alguma coisa nesse sentido. Tinha ali aquela relação,
né, entre o vizinho A, vizinho B, o autor dos fatos e a vítima, e pronto, aquela relação ela chegava ao judiciário, poderia chegar ao judiciário e era resolvida. Hoje, isso é muito incomum acontecer, apesar de acontecer, obviamente, mas é mais incomum. O que é comum é que isso aconteça nas redes sociais, né? Nas páginas de redes sociais, do Instagram, do Facebook, do Telegram, ali no WhatsApp, no Telegram. O que gera tudo isso? Gera uma dimensão quase inimaginável da extensão desse dano. Envolvendo outras pessoas também. Por exemplo, uma foto que se coloca num grupo de conversa, um grupo de WhatsApp, e aquela foto é printada e é retirada daquele ambiente para outro ambiente, de quem é a responsabilidade, de todos ali, de quem fez. Tudo isso é discutido hoje de uma forma empolgante. Por quê? Porque são fatos que serão extremamente recorrentes, já estão acontecendo e vão se ampliar ao longo dos anos aí, porque as relações sociais elas vão acontecer de uma forma diferente. É por isso que o judiciário, o sistema de justiça como um todo, precisa se adaptar a essa realidade. E isso vai acontecer, em parte, com a adoção de medidas legais, em parte, com a adoção de decisões, aplicando princípios, analogia, enfim, os instrumentos ali que o magistrado tem para decidir uma questão que muitas vezes não tem uma previsão legal. Perfeito. Falando sobre essa questão da maior incidência agora no ambiente virtual do que no mundo real, né, no mundo concreto, recentemente eu entrevistei um juiz aqui do estado do Amapá, o Dr. Diego Moura, e ele falou muito sobre a questão da derrubada de vetos do pacote anticrime, que acabou voltando a triplicar as penas para crimes contra a honra, de injúria, calúnia e difamação. E ele tocou, além disso, ele tocou num ponto interessante, inclusive da pesquisa dele, em relação ao direito de esquecimento, que é um agravante, né, dentro dos crimes, dentro do ambiente virtual, a perenização dessa exposição, do mal que ali é causado. Uma vez que, por exemplo, um crime de ordem sexual, uma divulgação de imagens pornográficas, por exemplo, de uma pessoa, ela pode ser dificílima de tirar de servidores estrangeiros, porque a justiça tem suas limitações, né? Como a senhora avalia tanto essa triplicação, se ela tem uma repercussão de efetivamente inibir de alguma forma o cometimento desses crimes de calúnia, difamação e injúria no ambiente virtual, e como a senhora vê o direito do esquecimento e até que ponto ele pode ser tocado e abordado dentro da justiça do Brasil, que, se eu bem me lembro, parece que por enquanto ainda não está sendo contemplado nem na nossa jurisprudência, nem na nossa legislação, decisões, né, e regras que normatizem efetivamente esse direito, o direito a ser esquecido após ser eventualmente ofendido. O direito de esquecimento é um instituto muito, muito importante, né? Ele, na verdade, ele nasce ali numa ideia de resguardar alguns direitos fundamentais, como o direito à privacidade. E se for contextualizar o direito digital, todas as leis mais importantes, por exemplo, o Marco Civil, as leis que vieram alterando fatos criminosos, como até mesmo algumas leis que se inspiraram em legislação estrangeira para aumentar, diminuir, enfim, penas, no caso de crimes contra a honra, por exemplo, tiveram suas inspirações na legislação estrangeira. E todas elas são permeadas pela proteção do direito à privacidade. Então, o direito de esquecimento, ele também está nesse contexto de proteção ao direito da privacidade, mas também ele colide com alguns outros interesses e direitos garantidos pela Constituição, pela nossa Constituição de 88, e também pelo que tudo que entende
que deve ser protegido pelo direito digital no mundo, que é a liberdade de expressão. Então, há uma colidência entre o interesse público e a liberdade de expressão e o direito à privacidade. E aí, o direito de esquecimento, ele foi objeto de estudo em vários países, de decisões judiciais também, em vários países da Europa, na Bélgica, na Áustria, na Espanha, na Itália, no próprio Estados Unidos, que teve uma situação ano passado com o tolimento de um presidente daquela nação, né? E aí teve as questões que envolvem ali o direito ao esquecimento, que envolve a liberdade de expressão, foram retomadas com muita força, aquele diálogo que existe entre a jurisprudência, a legislação, né? Então, nós temos sim decisões aí em algumas partes do mundo, e no Brasil também temos. O direito ao esquecimento, na minha opinião, ele é muito importante até certo ponto, porque a história não pode ser apagada, no meu ponto de vista. Então, algumas decisões, digamos, ali na média, né, achando que encontraram uma solução na média, como algumas cortes europeias, encontraram a seguinte solução: olha, dos indexadores, pode ser retirada aquele caso, aquele nome daquela pessoa, por exemplo, né? E o Linden Case ali, aliás, o Linden Case não, mas alguns, as primeiras discussões sobre direito de esquecimento envolvia o nome de uma pessoa e o vínculo dela com um leilão público, né? Então, na Europa. Então, eu penso que desindexar dos buscadores da internet, do Google, Yahoo, enfim, daqueles que buscam o nome, ok, eu acho que dá para fazer, né? Mas tirar da fonte primária, não, porque é como se fosse apagar a própria história, o próprio contexto que aconteceu, aquele fato, enfim, aquela situação que é importante para a história, tanto da pessoa, mas, sobretudo, para a coletividade. O STF ele concluiu agora, nesse ano, que o direito ao esquecimento ele é incompatível com a Constituição Federal, mas resguardou que eventuais excessos ou abusos, enfim, no exercício da liberdade de expressão e de informação, devem ser analisados caso a caso. Então, o que isso significa? Olha, a pessoa cometeu um crime, né? Foi absolvido, por exemplo, ou aquela informação não tem uma relação importante para a coletividade como um todo. Então, aquela informação ela poderia ser retirada. Mas a regra que o STF chegou, a regra é que não, que deve se manter aquela informação livre de qualquer tolimento, de qualquer censura, enfim. Então, o que entendeu o STF, em resumo, que é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, né? Entendido como impedir, em razão da passagem do tempo, da própria passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados que são verídicos, né? E que foram obtidos de forma lícita pelos meios de comunicação em geral. Então, foi divulgado na imprensa um fato ocorrido num determinado bairro. Aquilo ali está ali. Deve ser preservado, não é porque passou 10, 20, 30 anos que ele deve ser apagado. Se é um fato verídico, se é um fato que foi divulgado pela imprensa ou até mesmo por uma pessoa, mas que tomou aquele ganho de coletividade, deve ficar ali, deve permanecer ali. E aí, os ministros que votaram, fizeram essa ressalva no final, que quando o caso, ele é mais específico, que não gera uma importância expressiva para a coletividade, para a sociedade em geral, aí tem que ser analisado no caso a caso. Eu acho que foi uma decisão também que entra ali no meio termo de analisar o caso concreto, e é importante que seja assim, de análise do caso concreto, para saber a extensão de tudo isso. Mas, fechando, na minha opinião, o direito de esquecimento, ele deve ser preservado em parte, só deve ser mantido, aliás, só deve ser apagado algo que fere intimamente a honra, a imagem, a privacidade de outra pessoa
e que não tenha interesse público nessa divulgação. Agora, por exemplo, apagar uma história, algo que aconteceu, né? Como nós temos casos de pessoas que acreditam que o nazismo não aconteceu, que não houve o Holocausto, né? E isso ser divulgado. Isso é importante para a sociedade, né? Como que fica essa questão, né, de uma divulgação que isso de fato não aconteceu, algo público, algo notório? Então, eu acho que acertada a decisão de que a análise deve ser feita no caso concreto, respeitando, sobretudo, a liberdade de expressão, mas também o direito à privacidade. Perfeito, doutora. Então, inclusive, o que temos certeza é que esse assunto ainda será muito debatido, ainda evoluirá bastante. Doutora Larissa, para concluir e liberar a senhora para suas atividades, para suas rotinas, eu queria só pedir, a senhora recomenda algum evento ou alguma publicação sobre esse tema, sobre o tema do direito digital, para quem estiver nos assistindo e tiver uma curiosidade sobre o assunto? Eu penso que é importante, para quem quer estudar mais acerca do direito digital, tem vários artigos aí em determinados livros, na internet tem um livro muito bom que eu recomendo, a Inteligência Artificial no Direito Brasileiro. É um livro interessante, mas o que eu penso mais importante é que essa busca das informações sejam realizadas no contingente ali da jurisprudência internacional mesmo, né? Quais são os tratados, quais são as fontes, o que tem sido decidido o Tribunal de Justiça, Tribunal Europeu, porque nós bebemos dessas fontes, né? Então é importante conhecer esse contexto internacional, a evolução do direito digital, tanto ali na sociedade como nos órgãos, nas instituições, nas grandes corporações, em relação a startups, multiplataformas, essas situações do dia a dia que tem decisões esporádicas e tem regulamento em normas internacionais. Perfeito, doutora Larissa, muito obrigado pela sua contribuição e pela entrevista. Essa foi a doutora Larissa Pinho de Alencar Lima, que é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Espero ter a oportunidade de entrevistá-la mais vezes e espero que a senhora volte aqui ao Amapá para ministrar novos cursos aos nossos magistrados. Muito obrigada, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Espero vê-los em breve. Grande abraço. O programa Justiça no Ar fica por aqui. Lembrando a você que amanhã, 5 de outubro, a Justiça do Estado do Amapá completa 30 anos da sua instalação jurisdicional, bem como da posse dos juízes do primeiro concurso da magistratura. Isso aconteceu lá em 5 de outubro de 1991. Também 5 de outubro marca a data em que o Amapá, nosso antigo território federal do Amapá, foi transformado em Estado. Isso em 5 de outubro de 1988. Então, já são 33 anos que o Amapá foi transformado em Estado, a serem completados agora nesta terça 5 de outubro. Hoje é 4, né? Começamos o mês aí e tá assim mesmo. Bom, super obrigada pela paciência, pela companhia, pela audiência, e a gente se encontra a qualquer momento por aqui em uma das nossas plataformas digitais da Justiça do Estado do Amapá. Beijo, fica com Deus. Tchau. Programa Justiça no Ar.